Conforme anunciado previamente nas redes sociais da igreja, pela manhã nós continuamos a exposição de Marcos, terminando o capítulo 6, mas agora à noite nós continuamos no livro de Jó, capítulo 19. Para quem esteve no culto da noite domingo passado, segue a continuidade, porque a gente falou do capítulo 18, sobre a petulância e irrelevância do Bildade e o cuidado que devemos ter com aquilo que nós falamos, né? Porque abrir a boca para falar o que não precisa, melhor ficar calado. Foi isso que a gente viu. E tendo Cristo como nosso centro, a nossa referência, Ele é a palavra que se fez carne. Então, palavra é coisa séria, não é para brincar. Então, nós agora vamos ler no capítulo 19, os versos 14 e 25. Livro de Jó, capítulo 19, versículo 14 e 25. O 14 diz o seguinte: nós lemos esse texto confiando aí na oração que já foi feita pelo diácono Júlio, para Deus ter misericórdia da gente, e não obstante a minha condição indigna aqui de lidar com a revelação do Espírito Santo, a misericórdia do Senhor se agigante diante de todos nós nessa noite. Diz o texto: os meus parentes me desampararam e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Verso 14 de novo: os meus parentes me desampararam e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Verso 25: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Amém. Chegamos a um dos textos mais conhecidos do livro de Jó, versículo 25. É um texto bíblico amplamente citado pelos crentes, e a gente pode dizer que dentro da linha interpretativa que nós assumimos nos últimos capítulos, nós encontramos nessas famosas palavras de nosso irmão Jó o clímax de tudo o que temos demonstrado nas abordagens dos últimos capítulos desse livro. Refiro-me ao significativo contraste existente entre a profundidade, sinceridade dos sentimentos, dos anseios e das palavras de Jó e a leviana abordagem que os seus amigos têm proposto, né, em relação aos problemas, às dores, ao luto, à doença que Jó tem vivido. A gente vê uma discrepância muito grande. Um homem que está sofrendo, que está quebrado, que fala de um mediador que poderia trazer respostas mais satisfatórias, que fala de ressurreição, se nós pudéssemos viver não só nesse plano aqui, mas se tivesse algo mais, que fala de uma testemunha no céu que pudesse defendê-lo. Anseios que, para o seu tempo, considerando que, como eu disse, é o primeiro livro da Bíblia escrito, são muito profundas. Só um homem que tinha realmente comunhão com Deus e a presença do Espírito Santo poderia anunciar essas coisas tão especiais que deviam de se cumprir com a pessoa de Jesus Cristo, com a ressurreição de Jesus Cristo, com a defesa, o advogado que é Jesus Cristo. Ele diz no capítulo 16, uma testemunha que defenda o meu direito perante Deus. Que direito, Jó? Que direito? Você é pecador, mas ele já fala de um direito que seria defendido através de uma testemunha, ou seja, um direito que seria conquistado. Coisas tão profundas, enquanto os amigos ficam aquele blá blá blá, de que, Jó, confessa aí que você fez coisa errada, porque só sofre nesse mundo quem fez coisa errada. Que conversa fiada é essa? Só sofre nesse mundo quem fez coisa errada. Será que podemos reduzir o sofrimento a castigo de Deus? Não, não, não. Deus é muito maior que isso, e a vida é muito mais complexa e profunda que isso. E nós estamos lidando com isso. A limitação do conhecimento do verdadeiro Deus por parte dos amigos de Jó, e ali uma experiência de um homem que tem profunda comunhão com Deus. É descrito desde o começo da história como íntegro, reto, temente a Deus, e que
se desviava do mal. Irmãos, o texto de hoje, do capítulo 19, como eu disse, como eu já pré-anunciei, é o clímax das afirmações de Jó. O texto de hoje nos fala um pouco sobre essa realidade, ou mais uma realidade de sofrimento que Jó viveu, a realidade do desamparo. Jó se sente sozinho. Jó sente que as pessoas, os amigos, os familiares, na verdade esses amigos que vieram visitar se tornaram acusadores, que ao invés de consolá-lo, como nós temos lido e vimos no domingo passado, acusam e limitam, a relação, ou limitam a ação de Deus a essa irrelevante perspectiva de que se você sofre é porque você está pagando, E, na verdade, além da acusação desses amigos, ele tem abandono dos seus parentes, dos seus irmãos, da sua esposa, dos seus servos, dos seus funcionários, até de crianças, a gente vai ver nesse texto. Ele se sente desamparado. Amigos próximos e distantes abandonaram Jó. E Jó se sente desamparado nessa situação, e nessa situação de desamparo, ao invés de ouvirmos blasfêmias, ou ao invés de ouvirmos de Jó palavras fúteis, das quais Jesus disse que nós teremos que dar conta, e Bildade, Zofar e Elifaz vão ter que dar conta das suas palavras fúteis. Ao invés disso, nós encontramos Jó agora falando palavras ainda mais profundas, falando de sua esperança, do que é a sua esperança. Eu lembro, os irmãos, que em sua última declaração, que a gente viu no domingo passado pela manhã, esse homem íntegro, temente a Deus, falou muito de esperança. Domingo passado, no culto da manhã, nós tivemos a oportunidade de perceber a sua grande e invencível esperança. Quem deseja conhecer mais o capítulo 16 e 17 foram abordados juntos no culto da manhã do domingo passado, vai no canal da igreja e aprenda mais um pouco desse livro. Mas, então nós vimos e nós pensamos sobre isso, sobre a importância de mantermos a esperança. Temos aprendido muito com Jó sobre convicção, firmeza, e especialmente em relação a uma esperança que no capítulo 17, no final do capítulo 17, nos últimos versículos do capítulo 17, versículo 15 e 16, ele diz que a sua esperança há de descer com ele para o túmulo. Eu não vou abrir mão da minha esperança, vocês falem o que vocês quiserem, vocês me acusem de que vocês quiserem, eu tenho uma esperança. E aqui no capítulo 19, essa esperança ainda fica mais evidente. Nós já falamos da esperança dele aqui, esperança de um mediador, esperança de ressurreição, esperança de um advogado que se interpõe entre ele e Deus, esperança de uma testemunha ao seu favor, basicamente, esperança num Redentor. E agora ele vai falar do Redentor que está vivo. Então, em meio ao desamparo das circunstâncias que ele está vivendo, onde as pessoas o abandonaram, nós lemos o versículo 14, que representa aqui uma série de versículos que ele fala desse abandono, onde no versículo 14 ele fala que os parentes o desampararam, que os conhecidos se esqueceram dele. Mas ele mantém a sua esperança, porque ele não tem esperança em parentes. Ele não tem esperança em conhecidos, em amigos. Ele não tem esperança em políticos, em partidos, em ideologias, nem de direita, nem de esquerda. Ele tem esperança no Redentor, que está vivo. E o Redentor continua vivo. Ele diz em Apocalipse que esteve morto, mas ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. O Redentor de Jó é o mediador que ele anseia, é o Deus vivo. Queridos irmãos, um Redentor vivo no desamparo das circunstâncias é o tema da nossa mensagem de hoje. Um Redentor vivo no desamparo das circunstâncias. Embora vários assuntos sejam trazidos por Jó nesse seu desabafo aqui do capítulo 19 a respeito das suas duras experiências de sofrimento, na língua hebraica, os versos deste capítulo se dividem em apenas 2 parágrafos. Um parágrafo que vai do primeiro versículo até o versículo de número 22, parágrafo extenso, e um outro parágrafo que começa no 23 e vai até o 29, até o final. No entanto, embora sejam apenas 2 parágrafos na língua hebraica, eu percebo que o texto nos ressalta aos nossos olhos pelo menos 4 partes. Na primeira parte, que é o do verso 1 a 5, nós vemos Jó falar novamente, ou se queixar, das repreensões que ele tem enfrentado por parte dos seus amigos,
que não estão falando nada com nada, nada de positivo, ou até falam algumas verdades que não tem nada a ver com a pessoa de Jó. Quando eu falo que dizem algumas verdades, é que não podemos eliminar a realidade, como eu já falei, da lei do plantio e colheita. Se você planta vento, você colhe tempestade. Eles estão nessa máxima, só que a vida não é só isso. Às vezes tempestades vêm sobre nós e a gente não plantou vento nenhum. A gente vive numa realidade caída de tempestades, e às vezes é do decreto de Deus que tempestades soprem na sua e na minha vida, porque através delas nós podemos viver ou experimentar ventos de providência, como vimos pelo culto da manhã. É uma tempestade, é um vento que leva o barquinho para Genezaré ao invés de Betsaida, e é em Genezaré que muita gente é restaurado. Queridos irmãos, na segunda parte, que se inicia nos versos 6 a 12, Jó atribui a Deus tudo o que ele tem vivido. Todas as dores, todas as lutas, todas as enfermidades, todo o mal que Jó tem vivido, ele atribui a Deus. Ele entende que Deus é a causa primária. E Jó está certo ou errado? Certo. Ele é soberano ou não é? Ele é soberano só sobre as coisas boas? Não, ele é soberano sobre todas as coisas. É evidente que ele não é o autor do pecado, porque nós falamos pela manhã das causas secundárias. Que a liberdade humana não é ignorada pelas Escrituras, pelo contrário. Homens maus roubaram Jó. Vieram os sabeus, os caldeus e levaram os seus bens. No entanto, quando Jó fala sobre a perda dos seus bens, o que ele diz? Ah, Deus deu e os caldeus tomaram. Deus deu, bendito seja o nome do Senhor. Ele é a causa primária. Existem causas secundárias. Não foi Deus que roubou, porque Deus não rouba. Quem veio para matar, roubar e destruir é o diabo, e é isso que o diabo quer na vida de Jó. Mas existem as causas secundárias, que embora sob os propósitos de Deus, são da responsabilidade de caldeus e sabeus. Fizeram aquilo que estão com o coração dispostos a fazer. Pois bem, Jó atribui a Deus como causa primária todo o mal que ele tem vivido. E então, no entanto, essa situação é compreendida por Jó como, não é compreendida como um castigo, mas é compreendida por Jó como algo que é sem motivo. Ele não entende por que Deus tem agido assim para com ele, tendo em vista que ele não cometeu nenhum deslize. E no seu contexto, e ele está sendo alimentado por aqueles amigos ignorantes espiritualmente, aqueles amigos tacanhos em conhecimento verdadeiro de Deus, e a própria cultura do seu tempo, Jó está lidando com essa realidade de que os perversos é que sofrem, os bons e íntegros não sofrem. Só que não é assim. E Jó está tendo que lidar com isso, e por isso causa sofrimento, porque se está dando coisa errada na minha vida e deu tudo errado, então, será que eu fiz alguma coisa errada? Jó tem a convicção que não. Embora acusações, a gente já viu que ele tem uma convicção inabalável, que a gente precisa ter também. Nosso negócio é com Deus. Podem nos acusar, podem falar, nosso negócio é com Deus. Ele fala no capítulo 16, estão me acusando e eu coloco minhas lágrimas diante de Deus. É assim que o servo de Deus vive. Não é a partir das acusações dos outros, da conversinha dos outros, não. O negócio é você e Deus. Pois é, Jó, então, no verso 6 a 12, fala de tudo que ele tem vivido, e ele fala como algo que vem de Deus. Deus tem o perseguido. Na terceira parte, que vai dos versos 13 a 22, Jó se queixa da sua terrível solidão, do seu terrível desamparo, e é aqui que nós extraímos parte do nosso título, né? Um redentor vivo no desamparo das circunstâncias. Jó vive uma circunstância de desamparo. Porque Jó vem dizer, dos versos 13 a 22, que ele foi abandonado por todo mundo. Todo mundo virou as costas para mim. A gente vai ver isso no decorrer da exposição aqui, com um pouco mais de detalhe, mas todo mundo virou as costas para mim. E é na quarta parte da perícope que Jó, então, vai trazer para nós cores e detalhes a respeito da esperança sobre a qual ele disse que haveria de acompanhá-lo até o túmulo. Ele vai falar que esperança que é essa. Vai ser mais claro ainda. Já foi muito nos capítulos anteriores. Mas agora ele vai falar escrachadamente sobre algo maravilhoso.
Pois bem, então olhemos para o texto, em primeiro lugar, as queixas que Jó faz para os amigos. O verso 2, ele faz ali até uma pergunta: até quando? Eu não aguento mais. Até quando vocês vão afligir a minha alma? Quebrantareis-me com palavras. Suas palavras me quebrantam, me fazem mal. Eu preciso de ouvir coisa boa, mas é só lenha. Já 10 vezes me vituperastes, e não vos envergonhais de injuriar. Vocês ficam insinuando coisas, me caluniando. Até quando? Não aguento mais isso. Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se porventura tiver eu feito alguma coisa errada, não é da sua conta. Se eu fiz, se é esse problema, mas ele já falou para nós anteriormente que tem convicção que não fez. Não que ele não tenha pecado, gente, é diferente aqui. A questão é algum erro que lhe trouxesse consequências. Mas embora ele tenha essa consciência que não fez, ele fala: se mesmo que eu tivesse, o negócio é eu e Deus aqui, vocês não têm nada com isso não. Verso 5, se quereis engrandecer-vos contra mim, quer dizer, você está querendo crescer para cima de mim? Vocês estão querendo crescer para cima de mim? Não é possível. E me arguis pelo meu opróbrio, quer dizer, pela minha situação difícil. Vocês me humilham. E eu estou cansado disso. Então é essa a primeira parte. Jó ali enfatiza novamente que os amigos são consoladores molestos, estão molestando e não consolando. 3 amigos que vieram visitá-lo, como a gente bem sabe. No verso 6 em diante, como eu disse, é a segunda parte, que Jó vai atribuir a Deus como causa primária tudo o que ele está sofrendo. Ele diz: olha, sabei agora que Deus é que me oprimiu e com a sua rede me cercou. Estou cercado por Deus. E, em meio a isso, eu considero que tudo isso, à luz da situação que nós temos, das compreensões que se tem nesse tempo remoto dos dias patriarcais, porque ele viveu ali nos dias dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Então, nesses dias patriarcais, o pouco conhecimento que se tem da palavra, eu clamo, é violência. Mas eu não sou ouvido. Eu grito socorro, mas ninguém me entende. Ninguém me entende. Não há justiça. Não há justiça. O que eu estou passando aqui, essas acusações, eu estou sendo injustiçado pelos meus amigos. Eu estou sofrendo aqui e ninguém me defende. Eu já comecei a chorar diante de quem pode me defender. Eu já comecei a me voltar para quem pode me defender, a minha testemunha que está no céu. Versículo 16 vale a pena ler. Desculpe, capítulo 16 vale a pena ler. Capítulo 16, versículo de número 20 e 21, olha: os meus amigos zombam de mim, mas meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Vai chorar diante de Deus as suas dores. Ao invés de ficar brigando com os outros, vai chorar diante de Deus as injustiças cometidas contra você. Entregue ao Senhor. Essa é a orientação da palavra de Deus em todo o texto. A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus foi ultrajado, ele não revidou com ultraje, pelo contrário, entregou ao Pai. E ele então vai chorar. E ele diz, ele diz aqui na continuidade, para que ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus e do filho do homem contra o seu próximo. Para que Deus mantenha o meu direito contra o meu próximo. Pois bem, ele continua no verso de número 8, o meu caminho Deus fechou. Quando Deus abre a porta, ninguém fecha. Mas se Deus fechar? Ninguém abre. Então está fechado, não tem jeito, as coisas travaram. Já aconteceu isso com alguém? Com vocês, às vezes, trava de um jeito que não vai só. Parece que Deus tem outra coisa para a gente. E de fato, isso acontece com a gente. Às vezes as portas se fecham. E eu não posso passar. Verso 8. Nas minhas veredas pôs trevas, escuridão. Eu não posso andar. Da minha honra me despojou. Eu já não tenho mais honra. Tirou-me da cabeça a coroa. Já não tenho mais dignidade. Arruinou-me de todos os lados. E eu me vou. Estou indo embora. Arrancou-me a esperança como a uma árvore. A esperança no sentido de que a esperança na perspectiva daqueles que acompanham a situação. A esperança de que eu vou me refazer. Ele tem esperança.
Só que a esperança dele é muito mais profunda. Ele está falando sobre uma esperança de ressurreição, ele está falando sobre uma esperança do mediador que está no céu, uma esperança de uma testemunha que está no céu, uma esperança que está no céu, não na terra. Então, essa esperança que arrancou não é a esperança que vai acompanhar ele para o túmulo. O verso 11, inflamou contra mim a sua ira e me tem na conta de seu adversário. Deus está me tratando como adversário. Juntas vieram as suas tropas, prepararam contra mim o seu caminho e se acamparam ao redor da minha tenda. Estou enfrentando as tropas, né? Estou enfrentando lutas, estou enfrentando batalhas. Então aqui é Jó atribuindo a Deus como causa primária o seu sofrimento. Então tudo que acontece na vida da gente, eu concordo com Jó, eu caminho com Jó, Deus está por trás de tudo, seja bom, seja ruim, e eu aprendi a ter prazer na vontade de Deus, mesmo que ela me contraponha, não se divirja do que eu desejo. A partir do verso 13 é a questão do desamparo, meus irmãos. E aí ele vem falar que, pois longe de mim há meus irmãos, e os que me conhecem como estranho se apartam de mim. As pessoas agora me tratam como estranho. As pessoas agora se afastam de mim, eu estou me sentindo sozinho. E a coisa é mais complexa. Veja o 14, os meus parentes me desampararam e os meus conhecidos esqueceram de mim. A gente leu esse texto. Estou me sentindo muito sozinho. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas, até os meus funcionários, me têm por estranho. E vim a ser estrangeiro aos seus olhos. Sou estranho para todo mundo, ninguém mais me trata com consideração e afeto. Estou me sentindo desamparado. Eu chamo o meu criado, 16, tá nem azul para mim. Mas você não paga? Você não paga. O Vanderlei Luxemburgo, eu sou cruzeirense, foi convidado para trabalhar no Cruzeiro para ver se resolve a coisa. O Cruzeiro é meu time lá de Minas, né? Ele falou, se pagar o jogador, eu vou. Aí tiveram que pagar, aí foi. Mas como vocês fingem que paga, nós fingem que joga. Quer dizer, o meu criado não me dá atenção, ele não me responde, eu tenho que suplicar-lhe, eu mesmo. O meu hálito é intolerável, quer dizer, meus problemas de saúde aqui afetaram a minha doença, afetaram o meu hálito, né? Eu estou com bafo. Um bafo e a esposa não quer saber, não. O mau cheiro me tornou repugnante aos filhos de minha mãe. Os meus irmãos também não estão conseguindo conversar comigo. Uma úlcera terrível ali, provavelmente, que trouxe esse mau hálito, né? Que até o mau hálito está afastando as pessoas dele. Que coisa, né? Até as crianças, gente, verso 18, me desprezam, querendo eu levantar-me, zombam de mim, até as crianças. Coisa tão comum na tradição judaica, os mais jovens respeitar os... Nem esse mínimo de respeito eu tenho. É um cachorro. Me sinto como um cachorro. Nem as crianças me respeitam mais, zombam de mim. E lá o doente, lá o cara cheio de ferida, lá o mendigo, lá o miserável. Os meus amigos íntimos me abominam, e até os que eu amava, quer dizer, até aqueles mais próximos, até os que eu amava se tornaram contra mim. Quer dizer, aqui a gente vê a condição de abandono que Jó se sente. E aí ele volta a falar sobre o seu estado, ele fala que os meus ossos se apegam à minha pele, à minha carne, e salvei-me só com a pele dos meus dentes. Na verdade, ele está dizendo da sua condição aqui de enfermidade, estou muito magro, estou mal. Compadecei-vos de mim, quer dizer, nesse sentimento de abandono, e eu encaixo ainda esses últimos versículos 20 a 22 nessa expressão de abandono. Por quê? Porque ele pede aqui, verso 21, compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu, tem misericórdia de mim, ao invés de ficar falando abobrinha aí, me ajuda, todo mundo me deixou. Você acha que servo de Deus não é abandonado? O Senhor Jesus foi abandonado, meus irmãos. O Senhor Jesus disse que quando ferirem o pastor, as ovelhas se dispersariam. O justo é abandonado nessa terra. O justo às vezes vive só nessa terra. É excluído, desprezado, zombado pelas famílias, pelas pessoas, até por sua fé. Pessoas deixam de te chamar para algumas coisas porque ela é crente. Isso aconteceu com Jó.
Enquanto estava rico, né, até chama, mas depois que não paga o churrasco, depois que não leva o refrigerante, não leva o meio quilo de carne para contribuir, a tubaína. Aí não, aí ó. Enquanto precisa, né? Tá ótimo. Depois que não pode mais ajudar, não pode mais fazer. Então essa realidade de desprezo, a gente tem que lidar com ela como algo que está presente na palavra de Deus e é notório na natureza pecaminosa humana. As pessoas se desprezam. Se ela não tem mais interesse, muitos se relacionam com a gente por causa do interesse. O servo de Deus aqui está sofrendo por isso, porque quando eu era bem-sucedido, antes de acontecer tudo que aconteceu, tinha jantares na casa dele. Está lá nos primeiros capítulos, 1 e 2. Agora, nem os criados dão mais atenção. E aí ele diz, vocês estão me perseguindo como Deus me persegue, não cessais de devorar a minha carne, atribuindo a Deus, evidentemente, a situação que ele está vivendo. Então, aqui Jó acabou de expressar, essa é a terceira parte, o abandono, só que agora nós vamos caminhar para a esperança. No verso 23 é muito interessante, porque Jó começa a falar da sua esperança, e ele diz, olha, quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras. Ó, escreve aí o que eu vou falar. Escreve aí o que eu vou falar. Já viu esse ditado? Escreve. Então eu vou falar, você escreve. Jó está dizendo isso, olha. Quem dera fossem escritas agora as minhas palavras. Quem dera porque ele não imaginava que Deus iria prover que fosse realmente escrito. Não sabemos se num rolo de pergaminho, de papiro da época. Não sabemos se numa tábua de barro comum à época. Não sabemos se numa tábua de ferro, desculpe, numa placa de ferro comum à época. Nós não sabemos se numa placa de pedra comum à época. Mas o fato é que foi escrito. Então, quem me dera fossem gravadas. Ô Jó, foi, e louvo a Deus porque foi. Porque as suas palavras nos edificam, Jó. Porque tem gente, Jó, que acusado pelos amigos, blasfema. Tem gente que abandonado pelas pessoas, blasfema. Tem gente que padecendo o que você está padecendo, blasfema. Mas você, Jó, você vem, Jó, nos animar, e você vem nos dizer, diante disso tudo, que embora você esteja às portas da morte, o seu Redentor vive. Que com pena de ferro, 24, e com chumbo, para sempre fosse esculpida na rocha essas palavras. Irmãos, é como se o camarada desse tudo errado. Perdeu tudo. Sofreu de todo mal. Quais são as suas últimas palavras? Meu Redentor vive. O que é isso, rapaz? Nada para mim aqui é mais importante do que a esperança que eu tenho, a certeza que eu tenho. O meu Redentor vive. Irmãos, ele diz, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Ele fala aqui de uma restauração que ele vai viver. E que ele vai ver a Deus. Falando novamente de ressurreição, tenho todos os motivos para acreditar, porque ele já está falando de ressurreição desde o capítulo 14. Porque a árvore cai, cortada, brota, mas o homem não. Ah, se o homem ressuscitasse, eu poderia passar por isso tudo e ter uma vida nova. E nessa vida nova eu poderia ter o meu tete-a-tete com Deus. Mas ele crê. O Redentor vive e vai se levantar sobre a terra. E esse meu corpo vai se revestir, vai ser restaurado. E eu vou vê-lo, veja, vê-lo-ei, verso 27, por mim mesmo. Os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim, daquele tempo em que todos os dias, pela madrugada, eu ia oferecer meu sacrifício, capítulo 1. Levantava cedo e oferecia meu sacrifício, aquela relação de proximidade com Deus. Eu estou aqui com saudade disso.
E aqui ele dá uma direta para os seus amigos, não é indireta. Se disserdes, como perseguiremos, quer dizer, como o acusaremos, como acharemos mal nele? A causa, quer dizer, a causa deste mal que se acha nele, como é que a gente vai achar, né, o que ele fez de errado? Temei, pois a espada, porque tais acusações merecem o seu furor, para saberdes que há um juízo. A minha esperança de justiça está em Deus e não nos homens. Se você espera justiça nessa terra, tira o cavalinho da chuva. Essa não é uma terra de justiça, essa é uma terra de injustiças. A justiça virá com o justo juiz que descerá do céu, os céus se abrirão, há uma promessa, eu creio nela, porque senão estamos perdidos. Não há justiça nesse mundo, mas o meu Redentor vive e voltará, estabelecerá a justiça. Eu creio do jeito que Jó está falando aqui, que o juízo virá através de Jesus Cristo, e os homens deveriam também crer nisso. Eu não tenho mais muito o que falar. É isso. É isso.